Bem-vindos às conversas, os cientistas já avisaram. A convidada é a bióloga Maria Amélia Martins Loução, é investigadora no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais e presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia. Maria Amélia, bem-vinda. Muito obrigada. A Maria Amélia tem defendido um acordo global para a biodiversidade, à semelhança do Acordo de Paris para o Clima de 2015. Porquê esse acordo? Porque quando nós estamos a pensar em termos das alterações climáticas, esquecemos a questão da biodiversidade, que é extremamente importante e bastante complementar à questão das alterações climáticas, e por isso é que, chegada a esta altura, temos que pensar não só o Acordo de Paris, mas também um acordo global para a biodiversidade. Aliás, no seu livro, o último, que se chama Riscos Globais e Biodiversidade, que nos trouxe, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, diz mesmo que a biodiversidade pode funcionar como um tampão contra as alterações climáticas. Sim, claro, porque quando nós estamos a pensar em biodiversidade, estamos a pensar que se a biodiversidade estiver em condições plenas, é um autêntico sequestro de carbono e, portanto, vamos limitar as emissões de gases com efeito de estufa. E por isso é necessário e fundamental que as pessoas tenham consciência de que os ecossistemas devem ser preservados nas melhores condições para que toda essa capacidade de sequestro de carbono e de regulação climática se faça em pleno, coisa que em muitos locais isso não acontece. E esse acordo global para a biodiversidade seria uma forma que teria metas? O que é que defende exatamente? Pois, as metas deveriam ser suficientemente estabelecidas para não existir exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Acordo de Paris, ou mesmo com as indicações do IPCC. Aliás, já se está a ver que a China, neste momento, se está a adiantar, porque a COP15, que vai decorrer em fevereiro de 2022 na China, em Kunming, eles estão já a constituir um fundo de investigação que pedem a todos os países para colocar dinheiro, fundo esse que vai funcionar como uma questão de projetos de fundo de investimento em termos de bolsas, em termos de projetos e não em termos de empréstimos, como tem sido a questão das alterações climáticas, e isso é um problema grave. Estamos a falar da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para a Biodiversidade Biológica. Exatamente. E essa reunião teve uma parte online agora, no início deste mês, penso eu, e a segunda parte há de ser presencialmente na China. E esses projetos, esse fundo para projetos de investigação, projetos de... Eles estão ainda a definir. A única coisa que vão tentar de certa forma exigir é que seja suficientemente controlado, rigoroso e transparente, aberto a todos os países e também com fundos de todos os países, de forma a constituir uma verdadeira oferta de restauro da biodiversidade, de restauro e de conservação dos ecossistemas. E há algum movimento, portanto há essa questão do fundo, mas há algum movimento, alguma negociação mais concreta com vista a esse acordo para a biodiversidade à semelhança do Acordo de Paris? Eu penso que neste momento está tudo mais nas palavras do que propriamente nas ações. As pessoas estão muito direcionadas às alterações climáticas, estão muito direcionadas às questões de redução das emissões de CO2, quando se esquecem que, para além disso, que se deveria
pensar numa acumulação, melhorar a capacidade de acumulação desse CO2, quer do ponto de vista natural, através dos ecossistemas, quer através da própria indústria. Portanto, as indústrias emissoras deveriam ter todo um investimento numa estratégia de captação desses CO2. Aliás, como se vê com a questão dos filtros, a diminuição da poluição foi porque houve a capacidade para incluir filtros nas chaminés. Ora, aqui também deveria existir a mesma coisa. Portanto, há uma falha de investimento nessas áreas muitíssimo grande. A Convenção da Biodiversidade não é tão conhecida, ou melhor, a Convenção é conhecida, mas o painel que faz os relatórios sobre o estado da biodiversidade no planeta não é tão conhecido como o painel intergovernamental para as alterações climáticas. Não, de facto não, é uma pena. Apesar de haver uma grande atividade por parte do IPBC, do IPBES, que no fundo são que é o painel para a biodiversidade, mas não tem essa dimensão não é muito bem aceito pelas pessoas, não é uma questão de ser aceito, é uma questão de ser entendido pelas pessoas. As pessoas acham que a biodiversidade é tudo, portanto bastam ver um campo de milho, ou um campo, ou um eucaliptal, ou um pinhal, é biodiversidade, não há problema com isso. E não é exatamente a mesma coisa. E é isso que há uma falha muito grande, até mesmo da nossa parte, de aumentar a literacia da sociedade para com estes problemas sobre a biodiversidade e que são fundamentais. Penso que é o que também procura fazer. E foi com isso que eu procurei fazer com o meu livro. E o último relatório deste painel para a biodiversidade, que eu penso que terá uns 2, 3... Não, foi antes da pandemia. Exato. Que estado global, que retrato global é que ele nos traça sobre a biodiversidade no planeta? Traz mais notícias na medida em que há uma degradação muitíssimo grande dos ecossistemas, com problemas de extinção e degradação das espécies, e claro que, obviamente, que isso traz imensos problemas na estabilidade dos próprios ecossistemas. E com a possibilidade de risco de muitas espécies que nem sequer conhecemos, não é? Sim, há muitas espécies que infelizmente ainda não são conhecidas e que precisam de tempo e precisam de financiamento para serem conhecidas. A biodiversidade pode ser um tampão contra as alterações climáticas, mas as alterações climáticas também são uma das causas da perda de biodiversidade. Sim, está tudo completamente interligado, porque é assim, as alterações climáticas vão atuar como um stress para com a biodiversidade, afetando o próprio habitat onde as espécies se encontram e, portanto, funcionando também como promotores da degradação e da extinção para além da degradação imposta pelo homem. Por outro lado, a biodiversidade, quando está em equilíbrio, acaba e, portanto, está em pleno, saudável, ela é capaz de captar o CO2 e, portanto, servir de reservatório à quantidade de gases com efeito de estufa. Em vez de serem emitidos, eles são capturados e são retidos na biomassa e, portanto, nessas condições, são um regulador das próprias alterações climáticas. Estamos a falar de uma diversidade imensa de formas de vida no planeta. Sim. As alterações climáticas contribuem para a sua destruição, embora são um fator importante, mas ainda assim não são o principal fator. O principal fator, penso que será a exploração dos recursos pelos seres humanos. Quais são os principais fatores de perda de biodiversidade? O principal fator é a degradação da paisagem, a degradação dos ecossistemas, porque com a ânsia de ganhar terreno
para a agricultura, para produzir alimento para o número de pessoas que temos neste planeta, acabamos por destruir os habitats e, por conseguinte, acaba por haver a degradação desses próprios ecossistemas. E, ao degradar os ecossistemas, automaticamente acaba por fragilizar todas as zonas, e muitas delas são zonas que tinham uma função muitíssimo importante para acumular esse CO2 e regular o próprio clima. Basta pensar, por exemplo, no caso da Amazónia, não é? Que neste momento as previsões apontam já de que já não será um sorvedor de carbono, mas antes um emissor de carbono, porque as condições estão de tal maneira degradadas, porque podem estar lá as espécies vegetais, os animais, pode estar tudo, mas o facto de estarem em más condições, de estarem em degradação, elas acabam por respirar mais do que propriamente estarem... E suponho que também os incêndios, não é? Que sim, uma zona, os incêndios, ou seja, obviamente. A floresta é uma zona de sequestro de carbono da atmosfera, mas com os incêndios acaba por ser um emissor... Emissor, completo emissor. Assim como, por exemplo, quando se está a pensar em fazer vazadores ou mesmo a tapar ou utilizar zonas de sapal ou zonas de estuário ou zonas pantanosas que as pessoas não gostam porque aquilo é pântano, porque aquilo é sujo, etc. Esquecem-se que aquilo é um autêntico sorvedor de carbono e, por outro lado, um filtro de poluentes que são arrastadas pelos rios e ali é tudo retido. Quando se mexe naquelas zonas, automaticamente se está a libertar tudo isso para o ecossistema e, logicamente, que se está a espalhar pela população, dando cabo da saúde pública. Então, quando pomos em causa a biodiversidade, quais são os riscos globais que corremos? Estamos a afetar, quando estamos a pôr em causa a biodiversidade, estamos a afetar os serviços do ecossistema, serviços para os quais o homem não tem apetência, não tem sensibilidade. A única coisa que sabe é que, através da biodiversidade, é capaz de ter o alimento para comer ou a fibra para retirar, mas de resto não percebe que é o suporte, dar-nos suporte. Portanto, o facto de não haver a erosão do solo, isso é extremamente importante porque dá um suporte para depois podermos retirar o alimento, mas especialmente as questões da regulação climática. É bom pensar-se que uma floresta ou uma zona ribeirinha ou uma zona de sapal são reguladores do clima que são de uma importância extremamente elevada e para os quais nós não pagamos, apenas exigimos. E é isso que, de certa forma, nós, enquanto ecólogos, pedimos para que em todas as métricas económicas se comece a pensar que esses serviços dos ecossistemas, que os ecossistemas nos oferecem, nos providenciam, deviam ser contabilizados do ponto de vista económico para que quem tem propriedades nessas condições seja ressarcida precisamente por ter ali um bem que serve a todos e não só ele. Por exemplo, a nível de impostos menores? Impostos menores ou por exemplo, ou valorização como se fosse um empréstimo ou impostos menores, precisamente por causa daquela propriedade que ali está bem conservada. Portanto, os ecossistemas prestam-nos estes serviços, e estes serviços que mencionou vários, desde
permitir termos alimentos, desde os solos, que por sua vez também nos permitem ter alimentos e muitas outras coisas, até à regulação climática. E nós achamos... E os bens culturais. E os bens culturais, sim, e a fruição... Exatamente, que é extremamente importante. E a fruição do ambiente e o bem que isso nos faz à saúde e também o prazer que nos pode dar. Mas nós achamos que estes serviços são gratuitos, mas não são. Pois, vamos pagá-los. Exatamente, nós vamos pagá-los. E quando começarmos a sentir que esses bens não estão a servir e quando começarmos a perceber que esses bens já não existem, nessa altura vamos dar valor. Isto tudo porquê? Porque, na realidade, o tempo de resposta do ecossistema é muito lento. Nós vivemos num tempo acelerado, nós não temos tempo para nada. Enquanto que ao nível da natureza, ao nível do ambiente, há muito mais tempo, há muito mais, é muito mais demorada a resposta a vir, mas quando a resposta vem, ela vem de forma abrupta e aí sim vamos ter problemas e vamos sentir esses problemas. Portanto, há um desfazamento entre o tempo humano e o tempo da natureza. Exato. E este desfazamento que está a mencionar para a biodiversidade é também o desfazamento que já vimos em relação às alterações climáticas. Exatamente. Nós já desde a década de 70 que estamos a alertar para a questão das alterações climáticas. Só agora é que as pessoas estão a sentir. Portanto, mas agora intrusaram. O problema que sentimos e que chamamos a atenção é que não basta pensar única e exclusivamente em reduzir as emissões. Não basta. E não chega. Tem que tentar reduzir as emissões, mas temos que tentar procurar aumentar o servidor de carbono dentro da biosfera. E isso é que é fundamental, isso é que para os quais as pessoas não têm essa sensibilidade. Isso é o restaurar, para além do conservar, é também o restaurar os ecossistemas. Exato, e é por isso é que a Unesco declarou que esta é a década do restauro dos ecossistemas. E, portanto, e o que é que se propõe, e o que é que se pode fazer, é os governos são os governos que têm, são os governos que têm que investir nesse restauro do ecossistema e têm que tentar, melhor do que o restauro, é conservar o ecossistema. E, portanto, eles têm que tentar desenvolver, arranjar investimentos precisamente para a questão do restauro dos ecossistemas. Eu queria voltar um pouco atrás em relação à questão da perda da biodiversidade e dos alimentos, porque por um lado, a maneira como produzimos os alimentos afeta a biodiversidade e o facto de poder haver menos biodiversidade também afeta os alimentos que conseguimos, que produzimos, não é? Exato. Que produzimos. Vamos agora centrar um pouco aí a discussão dando exemplos concretos, para não ser só uma discussão mais eventualmente abstrata. Temos o famoso caso das abelhas, não é? Sim, o caso das abelhas que acabam por sofrer pelo facto de não haver número de plantas suficientes que as possam atrair, com a agravante de saber já e de estar provado que os pesticidas acabam por fragilizar as populações e, portanto, afetar a dinâmica de todas aquelas diferentes espécies. E, portanto, isso faz com que nós não tenhamos, digamos que os polinizadores mais conhecidos, digamos, porque há muitos outros polinizadores, mas os mais normais e mais e que são mais conhecidos de certa forma e muito normais entre as diferentes cultivares acabam por ser as abelhas. Portanto, as abelhas prestam-nos esse serviço e nós não pagamos por eles. E nós não pagamos e, por outro lado, até lhes damos pesticidas, não é? Exato, que as matam. Exatamente. Pois porque estamos a tentar atacar outros agentes patogénicos que vão
que queremos, livrar, não é? E no fundo, se nós tivermos ou soubermos fazer um equilíbrio entre presa-predador, que se pode fazer isso, porque é utilizando outro tipo de cadeias de animais que vão parasitar estes patógenos, nós podemos conseguir melhor, sem pesticidas, equilibrar as culturas sem grande concentração de pesticidas. No caso português, há algum exemplo que queira partilhar e que seja conhecido de perda de biodiversidade que tenha tido algum impacto, ou mesmo só de algum impacto nesta prestação de serviços? Olha, eu tenho 2 exemplos relativamente que têm sido bem mediáticos. Por um lado é no litoral, no Parque Sudoeste Alentejano, com aquela profusão de estufas em pleno parque natural, e que devia ser preservado, e que não está a ser, muito pelo contrário, está a ser degradado. E, por outro lado, o outro aspecto é exatamente no interior, portanto, com a Alqueva, o sistema de rega beneficiou e bem determinado tipo de produções, utilizando cultivares que não passam de clones, quer de amendoeiras, quer de oliveiras, e, portanto, neste momento estamos, por um lado, a deixar de ter a variabilidade genética de oliveiras que tínhamos e que são resistentes a alterações climáticas, à seca, até a outros agentes patogénicos, e o mesmo se passa com as amendoeiras, e, portanto, por um lado estamos a degradar esse património genético que existia e depois, por outro lado, estamos a degradar áreas de biodiversidade que existia naquelas zonas. É evidente que me dizem, então, não vamos, por isso, deixar de produzir, não, muito pelo contrário. É bom que hajam esses pomares intensivos. Agora, em detrimento desses pomares, se esses pomares forem ligeiramente reduzidos ou se entre todas as linhas for mantida a biodiversidade natural que lá existia antes, estamos, por um lado, a melhorar toda a gestão do próprio pomar intensivo e, por outro lado, estamos a conservar a biodiversidade. Ou seja, neste momento é possível trabalhar do ponto de vista ecológico e económico as produções. Agora, as pessoas têm que ficar alertas para isso, têm que aprender e têm que ter interesse em sentir essa necessidade. Portanto, esses 2 exemplos remetem-nos precisamente para a forma como produzimos os alimentos que têm um impacto na biodiversidade. Para além deste livro que fala destes riscos globais e da biodiversidade, a Maria Amélia publicou um livro infantil, penso que terá sido o anterior, Sim, que nos remete para histórias num admirável mundo invisível. Exato. E que mundo invisível é esse e de que maneira é que ele também tem a ver com a biodiversidade? Porque tem, não tem? Tem muito a ver com a biodiversidade porque fala essencialmente na questão do solo. O solo, ou a terra, como vulgarmente se fala, e as crianças e as pessoas normalmente utilizam esse termo, acaba por ser um ecossistema extremamente importante e complexo. E é devido a essa complexidade desse ecossistema que eu chamo a atenção para este livro, que
tenta desmistificar essa complexidade através de jogos com micro-organismos, com conversas de amigos e inimigos. Portanto, no fundo, acaba por ser um livro escrito em que é o bom e o mau, não é? Que no fundo acaba por ser mais compreensível para as crianças, chamando a atenção para que, à semelhança daquilo que se passa no nosso organismo, em que temos organismos que são, micro-organismos que são fundamentais para o nosso equilíbrio intestinal e para todo o resto, o próprio solo, as próprias plantas, os próprios animais utilizam esses micro-organismos para os ajudar a vencer os maus, que são os agentes patogénicos de vírus, outros fungos, bactérias, etc. E, portanto, são essas pequenas histórias que eu trago precisamente para que os mais pequenos comecem a perceber que quando falamos em micro-organismos, eles não são apenas única e exclusivamente os maus que nos causam doenças. Esses constituem apenas quase 1%. O resto que nós não sabemos são aqueles que nos fazem bem e fazem bem a nós e fazem bem às próprias plantas e aos animais, porque há muitas histórias entre micro-organismos, plantas e animais. É o outro é um lado, outro mundo. É o outro lado, porque com a pandemia vimos sempre o lado mau dos micro-organismos, não é? Exatamente. E esse é o lado, bom, exatamente. A Maria Amélia é ecóloga, portanto é especializada num ramo da biologia que estuda a relação entre os vários seres vivos, o meio ambiente, a sua distribuição, a sua abundância pelo planeta, mas além de ecóloga também é ecologista? É assim, o ecologista é um ativista em prol do ambiente. E eu, como ecóloga, posso ser ecologista e muitas vezes sou ecologista quando respondo a consultas públicas, quando respondo a determinado tipo de ações ou de ideias que, de certa forma, estão a perigar o ambiente e a estabilidade dos ecossistemas. Agora, eu procuro, acima de tudo, quando sou ecologista, basear-me no conhecimento científico da ecologia. Ao contrário, os ecologistas, quando não são ecólogos, ou seja, quando são ecologistas só por si, com o coração, com a chama, muitas das vezes caem em erros que acabam por transmitir informações que não são tão corretas. Não quer dizer que eu transmita tudo correto, eu também erro, todos nós erramos, mas eu tento o mais possível seguir a minha consciência de conhecimento científico. Essas pessoas não têm esse conhecimento científico, mas são ativistas e, portanto, é preciso ter cuidado nesse contexto. E para terminar, que aviso é que nos quer deixar como ecóloga sobre os resultados para os resultados da Conferência do Clima em Glasgow? Pois, o que eu quero chamar a atenção é que nós não podemos pensar no clima sem pensar na biodiversidade, por um lado, e não devemos pensar no clima só única e exclusivamente pensando em reduzir as emissões do CO2 ou do anidrido carbónico. Toda a gente já começa a entender que existe um metano, que também é extremamente gravoso, como gás com efeito de estufa, mas existe também o nitrogênio. E para isso foi realizado um evento paralelo que decorreu a 31 de outubro, chamando a atenção para a necessidade de diminuir as emissões de nitrogênio, que no fundo estão relacionados com a agricultura e que acaba por ser um gás tão poluente como o metano, pelo tempo de residência que tem na atmosfera.
Maria Amélia, muito obrigada. Obrigado eu pelo convite e por me ter dado esta oportunidade. Foi um gosto. Terminamos assim com a mensagem de Maria Amélia Martins Loução, que junta o clima e a biodiversidade que andam de mãos dadas e a sua importância para reduzirmos os riscos globais no planeta.